Vamos lá, vamos de devocional. Hoje o devocional está lá em Lucas capítulo 15. Eu vou ler aqui o versículo 28 até o versículo 31, que vai dizer assim: O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Esse texto que a gente leu aqui no devocional vai relatar a história do filho pródigo, mas eu quero, nesse devocional, dar ênfase ao filho que está na casa, que é o cerne da questão dessa história verdadeiramente, quando Jesus ele vai relatar aos fariseus, né? Mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou entrar aqui nesse contexto que a gente abordou agora. Quando o filho vai falar com o pai, a mentalidade dele não é uma mentalidade de filho. O texto vai ressaltar aqui que ele vai se ver como um escravo trabalhando para o pai. Esse filho está dentro da casa, mas ele nunca se viu como filho. E isso é um alerta para nós evangélicos. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, só trabalhando, e não entendemos a importância que nós temos como filhos de Deus. Nós só queremos exercer uma função. E isso é um alerta muito grande, porque Deus ele nos vê não por um título, mas ele nos vê como filhos. E precisamos a cada dia entender que somos filhos de Deus. Porque quando nós nos colocamos como uma função, igual o próprio filho que estava na casa se colocou como escravo, ele vai observar e olhar para o irmão que saiu. Ele nunca vai olhar para si. Quando você está focado somente em serviço, você sempre vai olhar para o outro, nunca vai olhar para si mesmo. O pai tinha uma visão dele como filho, mas ele não tinha dele mesmo uma visão de filho para com o pai. Ele tinha tudo à sua disposição, mas ele nunca entendeu que ele era o filho que estava na casa e que tinha tudo ao seu dispor. Mas ele se colocou como um servo para agradar o pai, como um escravo, como igualando aos empregados. O que nós devemos entender é que a obra de Deus nunca pode substituir o Deus da obra. Muitas pessoas se decepcionam com o evangelho e no seu caminhar, porque focam a sua vida com Deus na obra e se colocam como só servir, só em trabalhar, só em ter cargos, mas não se colocam como filhos, como aqueles que precisam e necessitam ter intimidade com o Pai. O pai não está exigindo do filho aqui uma servidão xiita, mas sim uma presença de intimidade, ao ponto que o filho que sai reconhece, pede perdão e volta, porque ele vai entender que até os servos eram bem tratados, quanto mais ele. Então ele volta, ele retorna, entendendo que o pai iria aceitá-lo. Já o filho que está na casa não tem essa concepção, não entende que ele é o dono, ele é o filho do proprietário de tudo ali e ele tem acesso irrestrito, ilimitado a todas as coisas, inclusive ao seu pai. Mas ele, na mente dele, se coloca só no serviço, só em estar do lado para mostrar para o pai que faz alguma coisa. E isso é muito perigoso. Na nossa caminhada cristã, nós temos que entender que o principal é nós termos intimidade com o pai e não servir. Porque aí nós acabamos caindo na cilada dos fariseus, vivendo uma realidade, vivendo uma utopia do que é o evangelho e não vivendo a essência de buscar verdadeiramente ter intimidade com Deus. Quero orar com você agora para nós estarmos fechando o nosso devocional. Senhor Deus e Pai, que essa mensagem venha tocar o coração dos teus filhos, Senhor, e assim, como foi dito aqui nesta palavra, que a cada dia o serviço não venha estar à frente da nossa caminhada e intimidade contigo. Nós entendemos que somos teus filhos e precisamos a cada dia buscar essa intimidade, como um filho tem a segurança de pular nos braços do Pai, entendendo que o Pai vai o protegê-lo. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia.
Toma, Senhor, cada um que está ouvindo e vendo essa mensagem, que Tu vem estar falando aos corações. Que possamos entender, Senhor, que a obra, que o serviço não é maior do que a intimidade, não é maior do que a Tua presença. A Tua presença vale muito mais em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.